Mas vamos à palavra que o Espírito Santo falou. Diz para eles que mais palavras serão liberadas hoje. E tem pessoas que trouxeram uma oferta aqui que vão receber uma nova semente. Vão ter que voltar para depositar de novo. Não sou eu que vou lhe dizer, mas o Espírito Santo vai falar com você. O Jefinho até voltou com o envelope para lá. Vou deixar para entregar no final, né? Quem sabe, né? Quem está preparado para a palavra diz amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos então. Vai começar a pregar agora Dizem que o pastor Léo falou muito sexta-feira, nós estamos atrasados. Diga, unidade no Espírito. Às vezes é frustrante. Não consigo entender. Como é que uma pessoa não recebe uma palavra e não se expressa diante de uma palavra? É porque trata essa palavra de maneira leviana. Desculpa a palavra dura, mas é leviano. Acha que a palavra de Deus é comum. E acredita mais na palavra de um imbecil que posta na rede social do que na palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Me desculpa, mas isso é tolice. Mas cada um faz o que quer, não é mesmo? Unidade no Espírito é o tema que nós vamos ministrar nessa noite, porque Betel, 19 anos, fala de unidade. E nós estamos aqui pregando unidade, e não se iluda achando que eu estou falando de unidade humana, de comunhão humana. A unidade na igreja, ela não pode ser preservada na base da boa vizinhança. A unidade na igreja, ela não pode ser baseada em alianças de alma, ou mesmo em interesses que sejam comuns. Pessoas têm interesses comuns, porque trabalham nas mesmas coisas, porque torcem para o mesmo time de futebol, porque são jovens da mesma idade, porque são adultos da mesma idade, e aí acabam formando ali alianças e tal, unidade, união, mas na igreja de Jesus nada disso funciona. Não digo que não possa ter, mas essa não é a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Porque a unidade ela precisa ser duradoura, e para ser duradoura, ela precisa ter alguma coisa a mais. Diga, Cristo. Salomão diz que o cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. E quando forma uma união em torno de uma corda, e aquela terceira dobra é o próprio Filho de Deus, aí sim existe unidade, porque toda unidade precisa ser baseada em Cristo. Não podemos edificar a igreja com base em opiniões pessoais. Não podemos alicerçar a igreja e basear a igreja em forma daquilo que a gente acha, aquilo que a gente conhece, porque o alicerce já está posto. Diga comigo, o alicerce é Cristo. O nosso arquiteto, diga, o meu arquiteto é o Espírito Santo. E o manual é a palavra de Deus. Não dá para fugir disso. E hoje Deus quer liberar palavras sobre a sua vida, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer você prosperar, sabe? E Deus é tremendo, porque Ele te dá a oportunidade de se esconder no meio da multidão, ou te dá a oportunidade máxima de se expor no meio da multidão, de levantar a qualquer momento e trazer uma semente e colocar aqui. Por quê? Porque naquele momento você recebeu uma palavra. E essa palavra precisa ser respondida, é uma semente semeada com uma semente também semeada, é uma troca de sementes, eu estou entendendo? Efésios capítulo 4, versículo 3 diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque se o Espírito Santo está dizendo que é necessário fazer esforço para preservar alguma coisa, é porque aquela coisa a ser preservada pode ser perdida. Então a unidade da igreja, sim, ela pode ser perdida. Então nós nos esforçamos para quê? Para que essa unidade seja conservada. Mas essa unidade não pode ser conservada na base dos acordos humanos, ela precisa ter algo mais. Qual é esse algo mais? É a unidade do Espírito, diga Espírito.
Nós somos unidos a Deus e a Cristo pelo Espírito Santo. Cristo habita em nós, e essa é a unidade do Espírito, esse é o vínculo da paz que gera unidade no meio da igreja. Essa igreja não tem unidade, tem sim, porque Cristo está presente nela. E nós precisamos conservar isso, conservar em Cristo. Então, apesar disso, apesar daquilo, apesar da opinião, apesar da situação, apesar da circunstância, eu vou continuar mantendo o vínculo da paz. Eu quero acrescentar isso, eu li na NVI, agora vamos à NVT, Efésios 4:3, agora também o versículo 4, diz assim: façam todo o possível. Então, tudo aquilo que você fizer precisa pairar na beira do impossível. O impossível você não precisa fazer, Jesus já fez, mas todo o possível você tem que fazer. Para quê? Para se manterem unidos no Espírito. Significa que eu não preciso concordar. Nem sempre eu concordo com a minha esposa, mas ela sempre concorda comigo, porque eu quero. Nem sempre a gente precisa concordar, mas nós mantemos o vínculo da paz, porque esse vínculo ele vem no Espírito. Como é que funciona? Se o Espírito de Cristo habita no seu coração, você entende do que eu estou falando. E você vai manter o vínculo da paz, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que não seja o melhor, mas é aquilo que o Espírito nos dirige, é isso que nós fazemos. Versículo 4, então diz assim: pois há um só corpo. Quantos corpos há? Que corpo é esse? O meu? O seu? É o corpo de... Só existe um corpo, irmão, ou você faz parte dele ou não faz. Não dá para fugir dessa verdade. Há um só corpo. Ou você está dentro, ou você está fora, ou você faz parte desse corpo, ou você não faz. E não pode ser cabeça, não tem vaga para cabeça. A cabeça é Cristo. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Um corpo não pode discordar dele mesmo, e muito menos da sua cabeça que o comanda. Então nós somos um só corpo, mas nós também somos um só Espírito. Diga: um só corpo, um só Espírito. Isso, porque também existe um só chamado, porque existe uma só esperança. Então existe muito mais coisas que nos unem. Cristo, diga Jesus, diga o Espírito Santo, e você tem o Espírito dentro de você. Então mantenha o vínculo da paz pelo Espírito Santo. E o Espírito não vai tratar de você diferente da forma como você gostaria que ele tratasse o seu desafeto. Ele vai tratar de acordo com a palavra, tanto de você, quanto da pessoa que você pode achar que é um seu desafeto. Não tem um corpo especial para você. Não tem um céu especial para você. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Todos nós estamos debaixo do mesmo Espírito. Por isso nós podemos e devemos proclamar a unidade que nós temos no Espírito. E como fazemos isso? Vamos ver. Eu vou falar em 3 questões aqui, pelas quais nós podemos e devemos nos relacionar com o Espírito Santo. A primeira delas, aliás, antes de eu falar dessas questões, se você não sabe, eu quero lhe dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Quais são as características de uma pessoa? Todas as características de uma pessoa o Espírito Santo possui. E eu queria falar sobre uma delas. Repete comigo: não entristeça o Espírito. Assim como uma pessoa pode ficar triste, triste com o filho, triste com o pai, triste com a esposa, triste com o marido, triste com o pastor, triste com o líder da célula, triste com o irmão, triste com o colega de trabalho, assim também o Espírito Santo pode ficar triste comigo e com você. Como é que isso acontece? Vamos à Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vamos repetir? Se a Bíblia diz que você não deve entristecê-lo, é porque você pode entristecê-lo. Mas como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Vamos chegar lá. Então não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é um selo de garantia na sua vida. Você está selado com o Espírito Santo da redenção e você não deve entristecê-lo. E agora eu vou lhe dizer como você pode entristecer o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo diz: livrem-se de toda amargura. Diga: amargura.
Amargura entristece o Espírito Santo. Uma pessoa amarga, ela torna o Espírito que habita nela triste. E como é que se chega à amargura? A amargura é uma raiz, irmão. Começa com uma chateação, com um aborrecimento, com uma tristeza, e se você vai deixando isso aumentar e crescer, vira uma bola de neve, daqui a pouco a pessoa está amargurado, aquele amargor de dentro, da alma, do coração. E sabe o que acontece com isso? A primeira coisa que acontece, antes de fazer mal a você mesmo, é que você está entristecendo o Espírito de Deus que habita dentro de você. E a palavra é: não entristeça o Espírito. Por quê? Porque é Ele que traz a unidade do povo, é Ele que traz o vínculo da paz, e nós não podemos nem devemos entristecê-lo. Então, indignação e ira também entristecem o Espírito. Indignação e ira. Indignação é ficar indignado, é raiva. Então uma pessoa que é raivosa, que está sempre irado, que está sempre irritado com alguma coisa ou com alguém, isso está provocando o quê? Está provocando a tristeza do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita onde? Bota aqui, ó. Diga: habita em mim. E aquilo que você faz, sabe? O entristecer o Espírito Santo, ele é comportamental. Você entristece o Espírito Santo quando você se comporta mal. E eu estou dando alguns exemplos. Amargura, raiva, indignação, ira, essas coisas entristecem o Espírito que habita em você, mas não acabou. A palavra continua e diz assim: pessoas que usam palavras ásperas. No texto está escrito calúnias, gritaria e calúnia. E eu traduzi isso na melhor versão e diz: pessoas que usam palavras ásperas e calúnias uns contra os outros. Isso faz o quê? Entristece o Espírito Santo. Não preciso explicar para você o que significa essas palavras. Você sabe muito bem. O que você precisa compreender é que quando você se comporta dessa forma, e eu volto a dizer, você não precisa se comportar mais dessa maneira, porque você é uma nova criatura em Cristo. O Espírito, pelo vínculo da paz, já te libertou disso tudo. Mas sempre que você volta a esse tipo de comportamento, você está, diga, entristecendo o Espírito. Me ajuda, por favor, seja profeta de Deus, vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: não entristeça o Espírito. Então o que eu posso fazer? Alegre o Espírito. Não é o seu, é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo ele pode ser entristecido, ele também pode ser alegrado. Você pode alegrar o Espírito que habita dentro de você. E quando você o alegra, olha, o benefício é todo seu. Da sua esposa, do seu pai, do seu filho, do seu irmão. Que a pessoa mal-humorada e amargurada, ela já é ruim por si só, para ela mesma e para quem está em volta. Mas quando é uma pessoa alegre, cheia de Deus, cheia do Espírito, cheia de vida, ela contagia o ambiente. Até para dançar, né? Aqui não dá, porque hoje está gravando aqui, eu não vou pagar esse mico, né? Por favor, entendam isso, não dá, né? Mas contagia o ambiente. Oh, meu Deus! E como é que nós fazemos isso? O texto responde: sendo bondosos e compassivos uns para com os outros. Então, quando você é bondoso com o seu irmão, você está, diga, alegrando o Espírito. Quando você é compassivo, o que é uma pessoa compassiva? Cheia de compaixão. Quando você demonstra compaixão pelo irmão, você está fazendo o quê? Alegrando o Espírito. Sabe, o Espírito se alegra dentro de você e ele se entristece dentro de você de acordo com as suas ou com o seu comportamento. Uma outra questão, ele diz aqui muito claramente: perdoando-vos mutuamente. Perdoando como? O perdão é sempre uma via de mão dupla. Ele precisa ir e ele precisa vir. Ele precisa chegar e ele vai retornar. Quem perdoa é perdoado. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. Perdoando mutuamente uns aos outros. Por quê? Porque Cristo perdoou você. Cristo perdoou você. Ah, eu perdoo, mas eu nunca mais quero conviver com esse indivíduo. Cristo perdoou você de todas as coisas que você fez, e você sabe bem do que eu estou falando. Mas ainda assim, Ele escolheu morar dentro de você. Se a pessoa, se ele não quisesse nunca mais se relacionar com, eu perdoo, está perdoado, mas sai de perto de mim. Todo mundo ia para o inferno. Mas Ele perdoou você e escolheu morar dentro de você. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: não entristeça o Espírito Santo.
outra questão, vamos avançar, é não apagar o Espírito. Vamos repetir? Não. Então o Espírito é como uma chama, e uma das coisas que a gente gosta muito de usar na analogia bíblica é comparar o Espírito ao fogo. O fogo precisa, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Nós gostamos de comparar e fazer analogia do Espírito com fogo. Mas se o Espírito é fogo, nós podemos apagá-lo. Que coisa terrível! Pergunta para quem está do seu lado, você sabia? Você pode apagar o Espírito Santo na sua vida. Você não pode tirá-lo daí, mas você pode apagar o fogo dele, e ele ficar ali quietinho, inoperante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim, não... Às vezes me dá um frio na barriga quando eu levanto o dedo assim, vai que no negócio não está ali, todo mundo fica rindo, né? Mas o que diz 1 Tessalonicenses? Para não parecer que eu sou ofensivo, vira para a pessoa que está ao seu lado e leia esse texto para ela. Diga assim, meu irmão, não apaga o Espírito, não apaga o Espírito, não apaga o Espírito, não apaga o Espírito. Me diz seu nome. Não apaga o Espírito. Deixa ele. Se o Espírito Santo tivesse sempre aceso na sua vida, tu já teria sido promovido no emprego. Falar em emprego, eu não sei quantos estão desempregados ou quantos têm emprego, mas eu quero liberar uma palavra de prosperidade sobre a sua vida. Você não será empregado para sempre. E às vezes, para você virar um empresário, você precisa perder o emprego. Alguém tem que pegar a sua vaquinha, depois eu conto a história da vaquinha, ou deixa o Leão contar. E tem que empurrar a sua vaquinha para o brejo. Porque enquanto você fica agarrado àquela vaquinha, você acha que vai viver daquele leitezinho para o resto da sua vida. E o que Deus tem para você, eu já disse para você, que as janelas dos céus estão abertas sobre a sua vida. Às vezes, para você crescer, você precisa perder. Outro dia eu falei sobre isso, né? É perdendo que se ganha. Às vezes tem que perder. Porque quando você se apega demais ao pequeno... Eu estava vendo uma série, e os primeiros capítulos que conta a história do Silvio Santos. E ele vem de uma família estrangeira, judeus austríacos e tal, e outras lá, enfim, uma confusão de família. E o pai dele era viciado em jogo. E ele não gostava muito de estudar. Mas todo mundo sabe que o Silvio Santos é muito bom em negociar, em apresentar e representar. Todo mundo conhece o maior magnata da TV do Brasil, talvez de todos os tempos. E um dia ele foi trabalhar como camelô, aqui em Niterói, né? Pertinho. E ele se colocou para trabalhar com um camarada português, e o camarada vendia caneta e fazia lá uns truques de mágica para empurrar caneta nas pessoas. Camelô, bem camelô mesmo. E ele foi trabalhar com um cara, trabalhou um dia, ficou observando e pensou assim, eu consigo fazer isso. Aí foi procurar a fonte, de onde o cara comprava a mercadoria. Sabe, a gente precisa ter sabedoria. Sabedoria. A gente olha às vezes para a pessoa e vê um comerciante, um homem de negócio bem sucedido, né? Ou lutando para isso, mas a gente não quer fazer o caminho, a gente quer o benefício, mas trilhar o caminho e pagar o preço, não quer não, né? Quer não. Eu acho que o Fabrício ganha muito dinheiro cortando o cabelo. Ué, você também pode ganhar muito dinheiro cortando o cabelo. É só aprender a cortar cabelo. Ter coragem de abrir o seu salão. Ah, eu não tenho. Pede emprego para ele. O Silvio Santos trabalhou com um cara um dia e ganhou um bocado de dinheiro pro cara. Aí no final do dia o cara deu uma merreca para ele. Patrão é assim, né? Deu uma merreca para ele. Só isso? Você começou hoje, garoto? Quer ganhar mais? Aí saiu indignado.
descobriu onde é que o cara comprava a mercadoria. Aí foi lá e comprou a mesma mercadoria. E foi ser camelô também. E ganhou muito mais do que o cara. Aí o cara falou para ele assim, vem cá, eu te dou um aumento. A palavra que eu queria que você lembrasse sempre é essa. Por que eu vou ser seu empregado se eu posso ser patrão? Uma vez eu pedi aumento para o meu patrão. Muitos anos atrás. Eu entrei naquele laboratório ganhando salário mínimo. E quando eu fui pedir esse último aumento, eu já ganhava 6. Eu tinha o maior salário do laboratório. Ele virou para mim, sentado na mesa dele, e falou para mim assim, exatamente, Fernando, empregado sempre vai ser empregado. Você precisa desistir de ser empregado e se transformar em patrão. Eu era novo, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, eu te ajudo. Corre atrás. Eu abri 3 laboratórios. 3. Um dia eu precisei sair, porque Deus é assim, né? Ser guiado pelo Espírito. Quando eu precisei sair de lá, eu tinha acabado de comprar meu carro novo, meu primeiro carro 0. Falei com ele por telefone, ele falou para mim assim, você é maluco? Não gosta de dinheiro? Eu falei para ele, eu gosto mais de Deus do que de dinheiro. E larguei aquilo para lá. Mas entenda, irmão, entenda, Deus quer abrir as janelas do céu sobre a sua vida. O que você tem é medo de receber a semente. O quanto antes você aprender isso, se você tem 15 anos, não trabalha para ninguém, mas quer namorar todas as garotinhas, tem um bafo, um mau hálito miserável. Ainda bem que eu não tenho filha, porque se tu passasse lá perto de casa, eu chutava o seu traseiro. Encardido. Tá rindo? Tem menininha que nem começou. Ela só em casar aqui. O que vai ser depois do casamento? Ninguém sabe. Você sabe que o maior índice de divórcio no mundo é por causa de falta de recurso financeiro. Recebe essa palavra como semente e muda a história da sua vida. Eu não consigo entender. Eu já perguntei isso para o Leão um monte de vezes, ele não me respondeu até hoje. Acho que ele também não entende. Por que o indivíduo trabalha para ganhar salário mínimo? Deve ser medo, não é mesmo, né? Deixa ele falar aqui para dar o testemunho. Está cheio de gente pior do que você, ganhando a vida como empresário, porque só tem mais coragem que você e talvez tenha mais fé que você. É isso. Não tem muito o que fugir. E se não der certo? Começa de novo, né? Isso pra gente é fácil entender, né? Mas e se der certo? Deu bom, né? Deu bom. Deu muito bom. Deus está abrindo a sua mente, irmão, para dar bom na sua vida também. A última vez que eu sentei com o Rancho, foi lá no encontro. Aquele cara deu um problema doido, né? E ele estava contando as histórias da vida dele. Ele é um contador de história. Você passa lá para conversar com ele. E ele falou a mim assim, eu estou comprando um caminhão, eu estou investindo aqui, eu estou investindo ali, eu estou investindo lá, porque se amanhã ou depois der problema em algum lugar, eu tenho um monte de outras fontes. Sabe, a pessoa quando quer crescer, ela não tem medo de fracassar. Fracasso faz parte. No ministério assim, a célula não deu certo. Começa outra. Ué, falei de Jesus para a pessoa, não quis ouvir. Fala para outra. Ela vai querer. Quando você pegar fogo pelo Espírito Santo, as pessoas vão correr atrás de você, neném. Você só precisa querer, não ter medo. É por isso que Timóteo diz lá, Deus não te deu espírito de covardia nem de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que Deus deu para você. Quantas sementes eu já coloquei em você hoje, hein? Já pegou alguma?
Toda vez que você receber uma semente aí, e Deus falar no seu coração, devolve a semente aqui, em nome de Jesus. Não apague o Espírito. Vamos ler o mesmo texto, na versão King James. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, King James Version, diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. Tem alguma coisa mais do que você apagar? Tem. Você apagar a chama na hora que ela está queimando com força, que ela está fazendo estardalhaço, que ela está brilhando. Deus quer fazer você brilhar. O Espírito Santo que está na sua vida quer fazer você brilhar no meio dessa sociedade. Não entristeça Ele com o seu comportamento. Antes, alegre-o com o seu comportamento. Faz ele brilhar, faz ele brilhar. Bota combustível, bota azeite nessa jarra. Faz ele brilhar na sua vida. Ele vai fazer a diferença. Você vai crescer. Você vai prosperar, ampliar seus sonhos, crescer seus horizontes, restaurar sua família, abençoar você, te dar uma família. Oh, meu Deus! Parece que não tem nenhum crente aqui. Como é que eu posso apagar o Espírito? Já ensinei como é que você entristece. Como é que você apaga? Você apaga quando você não ouve o que ele fala. Às vezes o lugar que mais se apaga o Espírito é a igreja. Por quê? Porque na igreja mais se fala a respeito do Espírito Santo. Então, quanto mais você fala e menos as pessoas escutam, mais você está jogando água fria em cima dele, tirando o oxigênio e apagando o Espírito na sua vida. Você apaga o Espírito quando você não age com base naquilo que ele fala. E o Espírito Santo hoje ele está desafiando você, ele está desafiando uma vida nova, a uma vida de unidade com ele. E quando você tem unidade com ele, você tem unidade com o corpo. Quando você tem unidade com o Espírito, você tem unidade com Cristo. E a sua vida só vai crescer, só vai prosperar. Mas às vezes a gente não quer se comprometer. Nunca está disposto a pagar um preço. Pagar um preço como esse, vamos fazer uma oferta. Mano, eu preciso de 6 pessoas, quanto é a oferta? Eu não sei se eu posso, não sei se eu tenho. Se você não está disposto nunca a pagar preço nenhum, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu perguntar para os homens, quantos querem uma Land Rover? Talvez você pense que não pode, né? E se Deus te der uma Land Rover? Você não acredita. Mas se o Range disser assim, vou te dar uma Land Rover, ele é dono de agência, ele pode. Mas tem gente que vai pensar assim, eu não quero. Como é que eu vou comprar gasolina para botar num carro desse? Isso deve fazer 5 por 1, 6 por 1. Meu Deus, não está disposto a pagar o preço, quer ter uma Land Rover, mas não quer pagar o preço para ter ela. Você quer ter uma vida vitoriosa, mas não está disposto a pagar o preço. Você quer andar no Espírito Santo, mas não está disposto a pagar o preço de andar com Ele. Tem um preço, tudo tem um preço. Não apague o Espírito. Quando Ele te desafia, hoje eu estou aqui para desafiar você. Para quê? Desafiar você a mudar de vida. Vira para quem está ao seu lado e diga, muda de vida. É disso que eu estou falando. Hoje é festa, é congresso, é dia de grandes ofertas, é grande de sementes, é coisas extraordinárias, é mudança de vida. Eu estou aqui para você mudar de vida, sua vida mudar, seu casamento mudar, seu negócio mudar, você prosperar, ter alegria no seu coração, ter vida de Deus na sua vida. É disso que eu estou falando. Não fica apagando o Espírito, recebe. Uma palavrinha só pode mudar a sua história. Eu recebo todas elas, que se tornam rema na minha vida. Todo mundo conhece a história daquela mulher que entrou na casa de Simão e quebrou o vaso de alabastro e despejou sobre os pés de Jesus. Quem conhece essa história? Deixa eu ver, levanta a mão. Muito bem. Quem não conhece? Está vendo? Isso aqui é o retrato da igreja. Porque tem aqueles que se expõem e tem aqueles que não querem se comprometer. Se não conhece, eu ensino. Se conhece, eu não preciso. Mas não tem nada pior do que ser neutro. Aliás, Jesus disse, né? Porque você não é frio e nem quente. Eu estou a ponto de vomitar
você da minha boca. Deus não gosta de neutralidade. Jesus disse, ou você é por mim, ou você é contra. Quem comigo não ajuda, espalha. Então aquela mulher, para aqueles que sabem, que querem, eu sei que a proporção é 4:1. Quem é um que vai receber aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. A proporção é 4:1. Aquela mulher entrou na casa de Simão e foi extravagante em entregar, quebrar e despejar sobre Jesus um ano inteiro de trabalho. Mas, talvez do que isso, se você somar o valor do vaso, despejou ali em cima de Jesus, e todo mundo, Jesus disse, irmão, em todo lugar onde essa palavra for pregada e onde o evangelho for pregado, isso vai ser contado em honra a essa mulher. Quem é? Uns dizem que é Maria. Um dia, quando você chegar no céu, você vai conhecer ela. Deve ter uma fila lá para tirar selfie com ela. Mas em contrapartida tem Judas. Por que esse desperdício todo? Não podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres? Tem sempre uma história socialista aí querendo dar dinheiro para o pobre. Mas todo mundo que quer dar dinheiro para o pobre, na verdade quer tirar para ele. Está lá na Bíblia. Judas fala sobre isso. O bom pastor quer fazer a sua ovelha prosperar. Por isso eu digo que nós seremos uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Eu não quero manter ninguém aqui reunido na miséria da pobreza com promessas, mas eu quero falar da palavra de Deus que vai mudar a sua história, que vai fazer você crescer, que vai fazer você prosperar nessa terra. E eu falo isso às vezes com muito temor e tremor, porque eu sei que muita gente já está prosperando e está mudando para Maricá, está mudando para São Gonçalo, está mudando para Niterói, está mudando para outros lugares, porque já está com a paciência, já se esgotou com barricada e com confusão e com essa coisa toda. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você, que Betel está no seu coração. E aonde você for, você é um ministro. Aliás, está escrito aqui, nós somos uma igreja apostólica com o propósito de restaurar vidas, fazendo discípulos através das células, dando então continuidade ao ID, a todas ou em todas as nações. Quando Deus te levar e te prosperar, e mandar você lá para Nova York, para Barra da Tijuca, ou mandar você para morar em Londres, você vai abrir uma célula na sua casa e vai ser palavra, vai ser boca de Deus aonde quer que você esteja, sabe? Por quê? Porque um dia essa semente foi plantada no seu coração. E se tu quer aplaudir Jesus, aplaude com vontade aí. Não posso me esquecer de onde eu fui semeado. Eu estava lembrando essa semana, nos aniversários da igreja fizeram isso, Helena fez isso, né? E quando eu cheguei no Jardim Catarina, eu tinha uns 10, 11 anos. Isso aqui era tudo estrada de chão. Eu entrei aqui de carroça com a minha mãe. Carroça, puxada por um jumento. E Deus me deu muita graça aqui, irmão. Eu fiz faculdade, fiz mestrado, fiz pós-mestrado. Tenho doutorado, sou funcionário público de carreira federal, estadual, sou pastor, sou apóstolo, professor. Mas eu sou filho de uma empregada doméstica e de um carpinteiro. Meu pai trabalhava em obra, fazia caixonete, botava porta. Minha mãe é empregada doméstica. Quem é mais antigo comigo conhece ele, sabe da história. É muita graça de Deus envolvida. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer você crescer e prosperar também nessa terra. Seu nome vai ser lembrado. Mas eu sou velho, né? Não. Que velho. Que velho. Deus vai fazer coisas extraordinárias através de você. Porque você precisa acreditar no Deus que move a história e que vai mudar a sua história. Meu Deus do céu. Deus é bom demais. Um é lembrado até hoje, a mulher. E o outro também. Ladrão. Sabe, a vida é assim, nós precisamos crescer. Quando nós crescemos, a nossa cidade cresce, a nossa família cresce, nós prosperamos, a sociedade cresce, a vida é feliz, nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Quando as pessoas aqui têm um coração em ajudar o pobre, em dar uma quentinha para alguém, em abrir uma porta de uma casa, fazer um centro de recuperação,
Mas como é que você faz isso sem recurso? É por isso que Deus quer dar recurso para você. Como é que você faz isso sem saúde? Se você não aguenta nem levantar da cama, e eu não estou falando de preguiça não, eu estou falando às vezes não tem saúde, não consegue. Como é que você vai conseguir fazer isso se você não tem saúde? É por isso que Deus ele já cuidou da questão da saúde e da questão da pobreza. E nós vamos ser uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Por quê? Porque nós vamos levar esse evangelho do reino à frente, sabe? E os sinais e maravilhas vão seguir aqueles que creem. A pregação do nome do Senhor Jesus, os coxos vão andar, os cegos vão ver, os mudos vão falar, os milagres vão acontecer, as famílias serão restauradas. Deus vai usar a sua vida, querido. Não apague o Espírito de Deus no seu coração. Deixa essa chama queimar, deixa essa chama acender, deixa essa chama aquecer em nome de Jesus. Por quê? Porque é o Espírito que dá vida. Todo mundo aqui estava um dia morto no seu pecado, mas uma única oferta, uma única semente, chamada Jesus, pagou um preço muito caro pelo resgate de todas as nossas vidas. Romanos 8, versículo 2 diz assim: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Diga, o Espírito Santo. Nossa unidade é no Espírito. Nosso vínculo é no Espírito. E a lei do Espírito que dá a vida já livrou você da lei do pecado e da morte. Você não está mais debaixo da culpa, da condenação. Você agora está debaixo da lei do Espírito da vida. E uma lei é algo muito precioso, muito importante. Nós conhecemos leis naturais, como por exemplo, gravidade. Se você soltar um objeto, ele vai cair ao encontro da terra, porque tem uma força chamada gravidade que o puxa 9, não sei o que, 9, sei lá o que, metros por segundo. 9,8 metros por segundo quadrado. Glória a Deus. Minhas aulas de física ficaram para trás há muito tempo. É uma lei. Não importa o peso. Não importa se é um chumaço de algodão ou se é um chumbo. A terra vai atrair. Porque é uma lei que Deus estabeleceu. A lei do pecado e da morte também foi estabelecida por Deus, e todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, diz Isaías 55, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Então aí, Deus criou uma nova lei para pessoas que acreditam nela, que creem nela e conseguem superar a lei do pecado e da morte. Mas pode acontecer isso? Pode. Quanto pesa um avião? Eu acho que a lei é do empuxo, né? Tem uma lei que estabelece a sustentação de um avião no ar. Toneladas. Mas e a gravidade? Não puxa ele para o centro da Terra? Puxa. Mas existe uma lei que é superior, que faz ele voar em cima da outra lei, da lei da gravidade. Existe uma lei do pecado e da morte, que quer levar você para o inferno. Mas existe uma lei do Espírito da vida, o Espírito que dá a vida, que supera a lei do pecado e da morte. Você não é mais um pecador constante, você agora é liberto, você é salvo, você é restaurado pelo poder do Espírito Santo. Você foi selado no Espírito, não entristeça ele. Você foi selado no Espírito, não apague o Espírito Santo na sua vida. Receba essa semente em nome do Senhor Jesus. O versículo 6 de Romanos 8 diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Nós somos humanos, nós somos naturais, e a nossa mente é controlada por impulsos naturais. Qual é o nosso desafio? Ao invés de viver nos impulsos naturais desse mundo, nós superarmos esses impulsos pela lei do Espírito da vida, que traz vida sobre nós. E a vida de Deus, ela é muito maior do que a natureza pode mostrar. É por isso que eu posso entrar aqui com dor no joelho, com dor no quadril, e uma palavra ser liberada, eu dizer: recebo e estou curado em nome de Jesus. A lei da natureza diz que você vai morrer de câncer, o seu parente vai morrer de câncer, mas eu quero dizer que em nome de Jesus, esse caroço, esse tumor vai desaparecer, porque existe a lei do Espírito da vida que supera a lei do pecado e da morte. E se você crer,
Não há enfermidade que possa destruir o seu corpo. Jesus já levou a sua pobreza na cruz. Você só é pobre se quiser. Não estou dizendo que vai ser um milionário, mas você sempre terá uma vida digna. Davi dizia isso. Nunca vi na minha vida um crente desamparado ou a sua descendência mendigando pão. Porque Deus é um Deus de amor, de prosperidade, de provisão. Deus é um Deus de saúde, de alegria no Espírito Santo. Deus é um Deus de desunião, nem de facção. Deus é um Deus que manifesta a sua glória. Meu Deus, tem algum crente aqui? Saia do domínio da mente humana, da razão humana. Eu desafio você a entrar no nível do Espírito de Deus, do Espírito de vida, da presença de Deus, da sabedoria de Deus, porque as coisas de Deus vão começar a se manifestar na sua vida. Agora vira para quem está ao seu lado e diga assim: tem um preço. Que preço é esse? Jesus não pagou o preço? Pagou, mas tem um preço. Correu o risco. Pedro só andou em cima da água, porque ele resolveu correr o risco de botar o pé lá. Você só vai desfrutar de Deus se você resolver correr o risco de ouvir a voz dele, não apagar o Espírito e obedecer ao que ele está falando com você. Pode parecer loucura. Conta essa história de um camarada que era porteiro de uma das bolsas dos Estados Unidos. Ele trabalhava deixando o carro entrar no estacionamento e saindo e fazendo ali o controle. E viveu a vida dele inteira ali. Mas ouvindo os conselhos, ouvindo aquilo que as pessoas falavam para ele, um dia ele fez um investimento que ninguém acreditou. Ninguém tinha coragem de fazer um investimento numa empresa como aquela, pois a empresa se valorizou de um dia para o outro. E ele ganhou mais de $1 milhão, enquanto todas aquelas pessoas que estavam ali entrando com aqueles carrões perderam muito dinheiro. Um único homem, debaixo da graça de Deus, recebeu tudo aquilo que os outros perderam. Existe uma transferência de riqueza chegando. Deus quer abençoar a sua vida. Esse é o Espírito de Deus. Agora tem que ser crente, irmão. Crente é maluco. É por isso que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias. E às vezes a gente tem alguma coisa e a gente começa a querer usar muito a sabedoria humana. Mas a sabedoria humana tem muito mais a fazer você perder do que o poder de Deus pode fazer você ganhar. Mas tem que ter fé, irmão. Tem que ouvir a palavra. E tem que, no meio de todas as palavras que você ouvir, de todas as sementes, alguma delas vai se transformar em rema e você vai agarrar ela no seu coração. E essa palavra vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. E eu estou desafiando você a receber a semente do Senhor, a receber a semente do Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Meu Pai. Tem algum crente aqui? Romanos capítulo 8, ainda 11, depois 14 e 15, diz assim: se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você, ele já está dando aqui um currículo, uma qualificação. Quem é esse Espírito Santo? É aquele que simplesmente ressuscitou Jesus dos mortos. E sabe onde é que ele mora hoje? Qual é o seu endereço? Ele mora lá. Por quê? Porque você mora lá. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Jesus estava morto, mas o Espírito Santo ressuscitou ele dos mortos. E o que a Bíblia diz é que esse mesmo Espírito habita em vocês. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a quem? Diga assim: ao meu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em mim. Tem algum crente aqui? Tem algum crente doente? Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. E a promessa é: ele restaura o seu corpo morto. Não é o seu corpo restaurado. Ali está falando o corpo o quê? Mortal. Qual é o corpo que vai morrer? É esse aí. Para depois você ressuscitar com o corpo glorificado. Mas ele está dizendo que ele vai dar vida novamente ao seu corpo mortal. Por isso eu recebi a palavra de que não vai ter mais ruga em você, meu amor. E eu disse para ela:
Todo mundo sabe que ela teve um câncer de tireoide e ela não tem tireoide. Mas eu disse para ela, Deus vai fazer nascer uma tireoide nova no seu pescoço. Porque o Deus que vivifica os mortos habita dentro dela. Deus vai fazer coisas extraordinárias e impossíveis, as leis naturais, na sua vida. O que você precisa? Crer nesse Deus. Seja desafiado por Ele hoje. Aceite o desafio de crer. Aceite o desafio de dar um passo fora do barco. Aceite o desafio de fazer alguma coisa que você nunca fez antes. Vir ao culto e ouvir palavra, você faz isso há semanas, há meses, há anos, talvez há décadas. Só aqui nessa igreja há 19 anos. Será que nunca nada vai mudar na sua vida? É porque você precisa tomar uma atitude. Deus está querendo que você tome uma atitude. Não seja apenas ouvinte, mas pratique a palavra. Bota ela em prática. Bota Deus à prova. Eu disse para você que Ele tem bênçãos extraordinárias. Aliás, o Espírito Santo está me dizendo que tem anjos derramando agora no céu. Assim, são potes grandes, como aquele vaso que estava aqui, aquele vaso ali, só que de ouro, cheio de coisa, de um líquido dourado, e está derramando sobre algumas pessoas. E Ele vai dar visão para alguém ver isso. Os anjos estão derramando, as janelas dos céus estão abertas, você precisa tomar uma atitude hoje, uma atitude que vai mudar a sua história, uma atitude que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua família. Por que continuar fazendo a mesma coisa se você já está fazendo há 10, 20, 30 anos e nada mudou? Deus hoje quer mudar essa vida, essa história, que é aí a sua história, diz a minha. Vira para quem está do seu lado e diga, larga de ser medroso. Eu estava doido para falar outra coisa. 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Um dia desse eu estava angustiado e disse para Deus, Senhor! E Ele falou, não vai me chamar de Pai? E eu falei, estou chateado. Quase que eu dei uma pisada na bola, né? Mas é assim mesmo, quando eu fico chateado com os meus filhos, eles nunca vão me chamar de Senhor, eles vão me chamar de Pai. Porque quebra. Como é que é? Papaizinho? Ah, papaizinho. Lá em casa é Dede. Outro dia o Tiago me chamou de pai, eu falei, quem? Eu até estranhei. Papaizinho. Eu disse para Deus, Senhor, tá ruim. Não vou dizer o quê, porque vocês estão curiosos, né? Cuide da sua vida. Nem minha mulher sabe disso. Porque eu fui dizer isso. Agora ela vai ficar no meu pé até Jesus voltar. Ainda bem que Jesus vai voltar logo. Quem foi que deu o testemunho que Jesus vai voltar logo? De manhã? Aí, Jesus está voltando, né? Tem que fazer o quê? Falou com ele. Mas tá ruim, eu estou angustiado. Ih, tá ruim. Ele me lembrou dos meus filhos. E os meus olhos sempre estão nos meus filhos. Até no celular para saber onde eles estão. Até quando o Daniel estava nos Estados Unidos. Eu sabia quando ele estava em Margate, sabia quando ele estava em Nebraska. Você gosta muito de Nebraska, né? É muito frio. Quando ele viajava, quando o Tiago não estava comigo, quando estava no Rio, quando estava jogando, ou quando viajava para fora. Lá em casa todo mundo sabe da vida de todo mundo, não tem nada escondido. E Deus me fez lembrar, você sabe, você olha os seus filhos o tempo todo. E disse para mim, eu também olho para vocês o tempo todo. E me lembrou um texto de Jesus, acho que é Lucas, quando ele diz assim, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, se o seu filho pede um pão, você vai dar uma pedra? Se o seu filho pede um ovo, tu vai dar uma cobra? Se vocês que são ruins, gentezinha ruim, fazem coisas boas para os seus filhos, será que eu não vou dar para aqueles que me pedirem
o Espírito Santo. Sabe o que significa? Que Deus é Pai. E que sendo Pai, na pessoa do Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele resolveu morar dentro de você. Quando Ele pede o seu coração, sabe o que Ele dá em troca para você? Ele dá Ele mesmo. Ele se muda para dentro de você. Ele se muda para dentro de você, Rodrigo. Quando você levantou a mão naquele dia lá no prédio, Ele resolveu morar aí dentro. Ele resolveu morar dentro de você, Lívia. Sérgio antigamente dizia para mim assim, a irmã Lívia é complicada. Eu falava para ele, tem paciência, Deus vai mudar o coração dela. Trairagem. Eu ligava para mim. Deus escolheu morar dentro de você, Fabrício. Vem cá dar um abraço em mim. Você está sumido, hein? Está mais sumido do que nota de 200. Vou lá cortar o cabelo qualquer dia desse. Pode ir lá. É bonito. Eu fico mais bonito quando eu saio de lá. É claro. Né? Deus escolheu morar dentro de você, Diego. Tu é feio, menos Bárbara. Ela acha que você é bonitão. Mas isso é o que importa. Mas Ele resolveu morar dentro de você. Tinha muita coisa ruim aí dentro, né? Não conta. Por quê? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito que dá a vida já livrou você da lei do pecado e da morte. Tem gente que tem muita dificuldade em entender isso. Né, Massinho? Né, Petinho? Jesus ama muito você, cara. Tu é uma voz forte, meio rouco, mas poderoso. Deus vai colocar uma voz de trovão dentro de você, para a glória dEle. Deus quer fazer isso com você também. Ele resolveu morar dentro de você. Olha só, Ele te salvou e se mudou para ir. Por isso, se você passar pelo fogo, Daniel leu isso de manhã, você não vai se queimar, porque Ele está junto. Tu acha que Ele vai se queimar? Não, então você também não vai. Tu vai se afogar? Não, Ele está junto. Ele vai se afogar? Não, nem você. Tu vai passar fome? Não, Ele não vai passar fome. Por que você está passando fome? Por que você está doente? Por que você está pobre? Deus habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não tenha medo. Não tenha medo. Tem algum crente corajoso aqui? Fica de pé junto comigo, porque senão o pastor Léo vai dizer que eu demorei demais hoje, vai ficar marcando o tempo. Deus quer mudar a sua história.